que botar na mesa. Segunda e terça, semana que vem, são 2 dias péssimos. Hoje. Pede para Luciane, que é do gabinete da mesa, botar na reunião da mesa. Você está lá com o convite. Se não tiver, você passa uma cópia para ela. Você não tem a cópia para mim? Sim, para você, exatamente. Convido para compor a mesa o ilustríssimo senhor presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Federais, Cláudio Santana. Essas sessões têm que acabar. Ninguém faz mais nada. Claudinho, tá bom? Convido para compor a mesa o ilustríssimo senhor presidente do Sindicato dos Servidores Públicos do Distrito Federal, Sindice, senhor Cícero Rola. Presidente. Tá bom? Convido para compor a mesa também o ilustríssimo senhor presidente do Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo e do Tribunal de Contas do Distrito Federal, o sindical, senhor Gustavo Lago. Esse aqui é o problema. Convido as senhoras e senhores presentes a se colocarem. Não? Passo a palavra ao autor do requerimento deste evento, excelentíssimo senhor deputado Cafu, que pelas suas condições físicas autorizo que se pronuncie da mesa. Obrigado pela deferência, senhor presidente. Senhor presidente, senhora deputada, senhores deputados, prezados servidores públicos e demais visitantes presentes. Depois de quase 30 anos de ditadura, a Aliança das Forças Progressistas conseguiu assegurar um texto relativamente avançado para a Constituição de 1988, num confronto tenaz com o conservadorismo. Foi assim que se assegurou um avanço considerável nos capítulos dos direitos e garantias individuais, o concurso de provas e títulos como único mecanismo legal e legítimo de acesso ao serviço público e a estabilidade para os servidores. Mas, agora, senhor presidente, senhoras deputadas e senhores deputados, o governo de Fernando Henrique Cardoso quer nos impor, a ferro e fogo um novo período de sombras. Quer nos impor um verdadeiro fechamento político, que já elegeu como primeiro alvo as empresas estatais e, neste instante, como uma ave de rapina, volta suas garras contra o funcionalismo público, o servidor concursado, ignorando até mesmo o princípio jurídico do direito adquirido. Os pressupostos da reforma administrativa preconizada pelo governo de Fernando Henrique Cardoso são um verdadeiro assinte para qualquer um que conheça o mínimo sobre o serviço público, a começar pelo ministro da Administração Pública e Reforma do Estado, Bresser Pereira. É inacreditável que um homem como Bresser, sem qualquer compromisso com o serviço público, tenha sido o escolhido por Fernando Henrique para tratar de um assunto de tamanha relevância. O ministro da Reforma do Estado sempre foi ligado aos interesses privados e o único posto a que está habilitado para ocupar no serviço público é exatamente o de algoz e carrasco dos servidores, sobretudo dos que, a duras penas, conseguiram seus postos por meio de concurso. Talvez por esse patente desconhecimento da complexidade do serviço público, é que o ministro Bresser não consegue tornar claro os reais objetivos da reforma pretendida e esconde informações cruciais para a solução do problema. O governo argumenta que os estados e municípios estão com os quadros de pessoal inchados e não conseguem mais arcar com as folhas de pagamento. Pouco se fala, todavia, na questão do Fundo Social de Emergência, que serve apenas aos interesses do Palácio do Planalto e cujas verbas são compostas por recursos que deveriam ser repassados aos municípios. Ademais, difícil é ignorar que o aumento de 3% a 4% mensais nas folhas de pagamento
dos estados e municípios são oriundos do pagamento de gratificações e adicionais. Não podemos ignorar, tampouco, que há muito os prefeitos vêm pleiteando a garantia do aumento de repasses de impostos federais aos municípios quando da reforma tributária. As dificuldades por que passam os governos estaduais e municipais não podem ser, portanto, atribuídas apenas ao número de servidores. Mas o que mais aflige a sociedade brasileira são os pressupostos da reforma preconizada pelo governo Fernando Henrique Cardoso. Sobretudo o fim da estabilidade e a possibilidade de contratação sem concurso público. Com efeito, num país como o nosso, onde prepondera o apadrinhado e o apaniguado políticos, o fim da estabilidade significará, num breve espaço de tempo, o fim do funcionário público concursado, o fim do profissionalismo que vimos tentando erigir desde a Constituição de 88. E não nos venham dizer que haverá critérios capazes de impedir as demissões arbitrárias e as perseguições políticas. Quem conhece o dia a dia do serviço público sabe como é relativamente fácil montar comissões de sindicância com funcionários escolhidos a dedo, na maioria das vezes estranhos aos quadros efetivos e capazes de perpetrar as mais escabrosas injustiças. Inquieta-nos, sobremaneira, que um homem como Fernando Henrique Cardoso, perseguido e exilado pela ditadura militar, tenha, em tão pouco tempo, esquecido como era a desorganização do serviço público antes da estabilidade. Será que esqueceu a forma mesquinha como os governos recém-eleitos costumam demitir os funcionários de governos anteriores para contratar os seus apadrinhados? Será que esqueceu os milhares de demitidos por Fernando Collor, ou bastou a assunção ao poder para ser contaminados pelos mesmos sofismas? Fernando Henrique Cardoso está imbuído de um objetivo nefasto, capaz de aniquilar o serviço público no Brasil, sobretudo se permitir também a contratação sem concurso. Não há qualquer dúvida, senhor presidente, sem concurso público, dificilmente o cidadão comum terá a chance de obter um emprego por mérito e esforço próprio. Sem concurso público, os lugares estarão reservados para os conchavos de políticos que fazem campanha com base no empreguismo indiscriminado. No lugar de enxergar nos funcionários públicos um mal a ser extirpado, o governo Fernando Henrique Cardoso deveria envidar esforços para profissionalizar o servidor, sobretudo no momento em que o próprio presidente procura vender uma imagem renovada do Brasil no exterior e pleiteia uma posição de destaque nas Nações Unidas. Por que, então, não seguir o exemplo do serviço público de países desenvolvidos? Por que não recolocar a pleno vapor o projeto da Escola Nacional de Administração Pública e formar técnicos de alta qualidade para a gestão do Estado? Por que não extinguir os inumeráveis cargos que, no mais das vezes, servem apenas como moeda eleitoreira? Por detrás da reforma do Estado esconde-se um objetivo inconfessável. E esse objetivo é, nada mais, nada menos, que a completa eliminação de barreiras que impeça a contratação de parentes e amigos, na maioria das vezes incompetentes. O que se quer, com essa reforma, é efetivar o empreguismo, estabelecendo o favorecimento como meio de acesso ao serviço público. Não há dúvida, senhor presidente, senhora deputada, senhores deputados, a reforma do Estado é, nas palavras da companheira Maria Laura, um atraso em relação à conquista democrática que a sociedade brasileira obteve ao longo de muito tempo. E como diz a companheira Maria da Conceição Tavares, quando acabar o mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso, não haverá mais servidor público no Brasil. Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Concedo a palavra ao ilustríssimo senhor presidente do Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo e do Tribunal de Contas do Distrito Federal, senhor Gustavo Lago. Cléo, você falou com o pessoal lá da TV Brasília? Então vamos confirmar para amanhã. Não, você... O que tem amanhã? Amanhã nós confirmamos Senhor presidente, senhoras e senhores deputados,
companheiros Cláudio Santana e Cícero Rola, representando aqui o movimento sindical dos servidores públicos e do Distrito Federal. Em primeiro lugar, gostaria de parabenizar o deputado Cafu pela brilhante iniciativa de propor uma discussão tão importante, tão em pauta hoje na sociedade brasileira, que é essa da reforma do Estado e da administração pública. É preciso que a gente consiga mudar o norte dessa discussão, alterar a discussão que vem sendo proposta pelo governo federal. O governo federal apresenta um projeto de reforma administrativa que, no nosso entender, parte de uma série de mitos construídos pela imprensa a respeito do serviço público. Mitos de um excesso de servidores, mitos de uma ineficiência e de que essa ineficiência resulta da estabilidade. É preciso demonstrar que isso é falso. Em primeiro lugar, se é verdade que há muitos servidores públicos no Brasil, seria preciso perguntar por que há tantas filas nas portas das repartições públicas, nos postos do INSS, nos hospitais, tanta falta de escola e de sala de aula. Se o Estado não consegue prestar os serviços que a população precisa, é porque não há, em parte, número de servidores suficientes para isso. E o problema é muito mais gerencial, de falta de capacidade administrativa do Estado. Em segundo lugar, é preciso também ter claro que a estabilidade, tal como se coloca, dizendo que ela que a estabilidade que traz a ineficiência para o serviço, ela é um mito muito mal construído pelo governo. O regime jurídico único dos servidores públicos, no seu artigo 116 e 117, estabelece as obrigações do servidor público e, nos seus artigos 127 a 132, estabelece as penalidades decorrentes do não cumprimento dessas obrigações, entre elas a demissão e a possibilidade de perda do emprego, e, aliás, de maneira bastante rigorosa, inclusive prevendo que o servidor público que cometa falta grave não possa nunca mais voltar a ocupar um cargo público. Portanto, não é verdade que essa pretensa ineficiência do serviço público resulte da estabilidade, porque ela não existe. Demitir um servidor ineficiente é possível, e se o governo não o faz, é porque não cria um gerenciamento para a competência. Infelizmente, o Estado brasileiro, e isso não é responsabilidade dos servidores, não é gerenciado para prestar um serviço de qualidade à população. O que precisa se mudar é essa mentalidade dos administradores do Estado e não dos servidores públicos. E, nesse sentido, o projeto apresentado pelo governo é extremamente perigoso, na medida em que ele permite, troca uma lei que estabelece claramente quais são as obrigações e os deveres do servidor por um texto vago e impreciso que fala simplesmente numa ineficiência, sem qualificá-la, sem dizer o que significa essa ineficiência, e abre espaço aí para as perseguições, para o clientelismo, para a prática de nepotismo, para a prática das indicações políticas nos cargos públicos. A sociedade não pode permitir o avanço desse projeto. A estabilidade do servidor público não é um direito do servidor, é um direito da sociedade de ter um servidor estável, que tenha autonomia, que tenha independência e que preste um serviço à população, que trabalhe para a sociedade e não para o governante. Por fim, mais nefasto ainda nesse projeto do governo é a proposta de extinguir ou de flexibilizar os concursos públicos, permitindo a contratação por processo seletivo simples, que vai se reduzir em provas de títulos ou entrevistas, abrindo aí toda uma série de critérios subjetivos que vão resultar não no enxugamento da máquina do Estado, mas, pelo contrário, no seu inchaço, através de critérios pouco técnicos e pouco recomendáveis, provavelmente o clientelismo político. Por fim, cabe dizer que o projeto apresentado pelo governo federal é um projeto extremamente autoritário, na medida em que retira da sociedade o poder e o direito a ter um serviço público estável e transfere para o administrador público toda a determinação de quem vai trabalhar para o Estado e a partir de que critérios vai trabalhar. A sociedade precisa se proteger do Estado e é isso que a lei deve garantir. E uma das formas de garantir isso é garantindo a independência do servidor público. Portanto, é fato e é real que o serviço público precisa ser mudado, precisa melhorar e precisa ser mais eficiente no sentido de atender a população. Mas o caminho não é o apontado pelo governo federal. O caminho é, pelo contrário, o do investimento no serviço público, da valorização do servidor, de maneira que ele possa desenvolver as suas atividades.
Nesse sentido, gostaria de concluir dizendo que precisamos conclamar o governo do Distrito Federal a mostrar o seu diferencial na concepção de Estado em relação ao governo federal. Ao mesmo tempo em que o governo Fernando Henrique Cardoso avança a proposta de reforma de Estado neoliberal a nível federal, é preciso que o governo do Distrito Federal mostre a sua discordância e aprofunde uma reforma do serviço público no DF, no sentido de construir aqui um Estado social que atenda às reais demandas da população. Muito obrigado. Concedo a palavra ao ilustríssimo senhor, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos do Distrito Federal, Sindice, ilustríssimo senhor Cícero Rola. Senhor presidente, senhores deputados e deputadas, companheiros da SAB, da Fundação Zoobotânica, em primeiro lugar, eu queria parabenizar a iniciativa do deputado Cafu e dessa casa, no sentido de estar abrindo um espaço extremamente importante, um debate de um assunto que tem uma relevância extremamente importante para a comunidade e atinge frontalmente aos interesses da nação com esse projeto de reforma administrativa proposto pelo governo federal. Queria colocar uma posição que a gente até divulgou já através dos jornais, que é uma posição política do nosso sindicato, frontalmente contra a quebra da estabilidade dos servidores públicos, e o que tem por trás também de todo esse processo, que é um processo de entreguismo, um processo de sucatear as empresas, mais do que já estão sucateadas, de entregar ao capital estrangeiro e ao nacional também. O aumento da corrupção, do nepotismo, do empreguismo político, além da possibilidade de demissões em massa imediatas, essas são as consequências mais prováveis do fim da estabilidade proposta pelo governo Fernando Henrique Cardoso no projeto de reforma administrativa que tramita no Congresso Nacional. A Constituição Federal consagra princípios básicos da administração pública, os princípios da moralidade, impessoalidade, publicidade e legalidade. A tendência moderna é a de que os servidores públicos sirvam à sociedade democraticamente e não aos interesses, às vezes mesquinhos, dos governantes do momento. Funcionários públicos de carreira cuja demissão seja facilitada sem o direito à ampla defesa prevista atualmente poderão ser coagidos a trabalhar para atender a interesses imediatos dos governantes. O controle social sobre o serviço público aumentou muito após a edição da Constituição de 88 e a instituição do RJU para os funcionários da União, ambos instrumentos que trouxeram algumas garantias fundamentais para o trabalho do serviço público. A obrigatoriedade do concurso, com a aquisição da estabilidade após estágio probatório, profissionaliza o serviço público e dificulta ingerências políticas sobre os funcionários de carreira. Se um presidente da República é capaz de coagir parlamentares, oferecendo vantagens, negociando acordos antissociais por debaixo do pano, comprando votos em comissões e plenários, com demonstração de força para convencimento, inclusive mediante emendas do orçamento da União, fatos comprovados na história recente e denunciados na imprensa, imagine o que não será feito com um simples servidor que não tem imunidade parlamentar e depende tão somente de seu emprego para sobreviver. A garantia da estabilidade, que significa poder ser demitido somente após processo em que garanta ampla defesa, facilita na prática que o funcionário se recuse a adotar medidas contrárias ao interesse público e permita que ele enfrente efetivamente distorções praticadas por autoridades governantes. O fortalecimento dos sindicatos de servidores públicos, ao contrário do que vem sendo apontado como uma vitória do corporativismo, é muito mais uma vitória da sociedade civil contra os abusos das autoridades. Qualquer governante sabe hoje que tem de considerar a possibilidade de fiscalização por parte dos seus próprios servidores, e esta é uma tendência da democracia moderna. Servidores puxa-sacos, com medo de chefes ou de secretários que submetem a qualquer ordem por temer represália dos superiores, esses não são servidores modernos. A tendência atual é que o servidor seja um cidadão, inserido no movimento geral dos trabalhadores, na luta da preservação dos interesses sociais do seu tempo, por uma sociedade justa, digna e igualitária. A proposta de reforma administrativa do governo federal, na tentativa de ser modernizante, se aprovada, acabará reforçando, ou em alguns lugares, fazendo de volta um passado do qual queremos nos livrar, corrupção, clientelismo, nepotismo no serviço público. A favor do fim da estabilidade, das consequentes demissões em massa de servidores públicos, levantam-se os governadores, comprimidos pela escassez de recursos e pelos elevados percentuais de folha de pagamento de funcionários em seu orçamento.
Evidentemente, os atuais governadores, dependendo do seu senso ético e sua orientação política, encontrarão um caminho mais fácil para reduzir a participação orçamentária na folha de pagamento, a demissão em massa. Todos imaginamos as consequências políticas e sociais de demissões em massa aqui no DF. Uma das bandeiras do sindicato é o respeito aos trabalhadores conveniados contratados irregularmente no governo passado. Lutamos por formas justas para a superação desse impasse. O governo Cristóvão não se sente à vontade sequer para demitir os que poderia legalmente demitir, independentemente de reforma administrativa. Ora, como um governador contornará o ônus político enorme e complexo de demissões em massa de servidor, somente com o estabelecimento de novas fórmulas de clientelismo e utilizando servidores que não forem demitidos sob coação, como integrantes de uma espécie de exército político particular do governador de plantão. Por tudo isso e mais, espero que o debate continue. O Sindicato de Servidores do EDF Sindicé se posiciona contra a queda da estabilidade proposta pelo governo federal, contra a corrupção, o clientelismo e a volta do servidor público passivo. O Sindicé se posiciona a favor da modernidade, do serviço público, queremos ser servidores enérgicos que enfrentem os desafios do nosso tempo. Para concluir, eu queria fazer uma referência que nós teremos aqui no GDF também a nossa reforma já proposta pelo governo, que eu acho que essa casa tem um papel importante no acompanhamento dessa reforma. Nós estaremos atentos a essa reforma e queria dizer mais, que correm nessa casa projetos de privatização da SAB, e eu queria colocar que a posição do nosso sindicato é frontalmente contra esse princípio de privatização, e vamos defender o serviço público como sempre. Muito obrigado e parabéns pela iniciativa. Passo a palavra agora ao presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Federais, Sindicep, e nesta sessão também representando a Central Única dos Trabalhadores do Distrito Federal, o ilustríssimo senhor Cláudio Santana. Você vai falar daqui. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Legislativa do DF, excelentíssimo senhor deputado Antônio Cafu, senhoras e senhores parlamentares, em primeiro lugar, realmente registro aqui, em nome da Central Única dos Trabalhadores e do Sindicep-DF, o prazer de estar aqui representando essas duas entidades e, ao mesmo tempo, parabenizar todo o corpo dirigente desta casa, no caso aí, senhores parlamentares, pela iniciativa de se discutir a questão da administração pública, principalmente essa situação do servidor público no dia de hoje. É de fundamental importância que esta casa, resultado de uma luta do povo de Brasília, possa estar sempre lembrando do principal, ou talvez o mais importante, segmento da população economicamente ativa do DF, que são os servidores públicos, tanto federais como distritais, daqui do DF. Companheiros, em primeiro lugar, seria de fundamental importância discutirmos e separar o que é essa reforma administrativa do governo. Em primeiro lugar, é preciso deixar bem claro que ela não é nenhuma reforma administrativa, nem tampouco reforma do Estado. Ela não é reforma administrativa porque ela não mostra, nos documentos que nós tivemos acesso, não mostra alternativa para a crise que envolve os servidores públicos, tanto federais como estaduais. Ali a gente não vê apontado nenhuma alternativa no que tange a questão da relação do governo, do patrão-governo, com os seus funcionários públicos, no que tange a questão da profissionalização, no que tange a questão da democratização das repartições públicas e, principalmente, a ausência plena e total de compromisso do governo, como, por exemplo, pagamento de salários, que, nesse exato momento, alguns servidores estão com seus salários atrasados. Não é reforma do Estado, porque quando a gente fala o que é reforma, a gente tira por um grande exemplo na casa da gente. Quando você vai fazer uma reforma, é porque você quer melhorar. E não é reforma do Estado, porque o governo não quer melhorar o Estado para com o cidadão, para com a população. A gente vê um grande exemplo, o Executivo continua como sempre o campeão da corrupção. A gente vê o grande exemplo do Legislativo Federal, que não cabe aqui uma análise mais detalhada, né?
mas vale a pena registrar o comportamento de alguns parlamentares, que, por exemplo, no caso dos servidores públicos federais, o governo teve que sangrar ainda mais os cofres públicos em 7 bilhões de reais, inclusive atacar o Banco do Brasil para fazer esse grande acordo com a bancada ruralista e permitir o grande acordo do governo na CCJ. A relação do judiciário com o povo continua procrastinador e continua também adiando as principais decisões que a população tanto tem esperança em ver resolvido. Somente os trabalhadores, na questão dos direitos de organização sindical, pleno, na questão da liberdade e democracia sindical, plena, que não se tem ainda, e principalmente dos passivos trabalhistas, que estão lá todos emperrados dentro do judiciário brasileiro. As Forças Armadas e as polícias continuam a mesma coisa, o povo sem ter acesso à segurança, a Força Armada com seu controle total e, pela Constituição, como detentora da lei e da ordem. Ou seja, o Estado continua intacto para reprimir a qualquer hora, o Estado continua com o poder e com o tacão de poder intervir a qualquer momento, ou seja, é um Estado antipovo, é um Estado anti-operário. Portanto, não existe reforma nem administrativa, não existe nenhum pressuposto na área de reforma administrativa e nem tampouco na área de reforma do Estado. O que nós estamos vendo aqui é que essa reforma administrativa, ela nem era, pela lógica da discussão, deveria ser pautada agora. Pelo que a gente estava acompanhando, o que deveria vir seria o projeto de reforma fiscal. Pois, se você analisar plenamente que o trâmite normal desse pacote, desse conjunto de medidas do Fernando Henrique Cardoso, teria que vir posterior ao projeto de reforma fiscal. Ocorre que o projeto de reforma fiscal ele vai destruir a nação brasileira. Segundo os jornais aí estão dando conta que o Estado, como o Estado do Pará, vai perder 273 milhões de reais se aprovado esse projeto de reforma fiscal. O projeto de reforma fiscal, em síntese, ele quer apenas o desmonte do Estado brasileiro, quer centralizar ainda mais os tributos e arrecadação federal e descentralizar os serviços públicos em todos os seus setores e subsetores. Mas é preciso que a gente possa fazer uma reflexão sobre isso. A nação brasileira corre um risco de desaparecer e de se desintegrar. Nós vemos aqui há pouco tempo, inclusive a situação está congelada, quando estados como Ceará, Pernambuco e Bahia estavam se engalfiando, brigando pelos parcos recursos que a Petrobras vai colocar à disposição para ver aonde vai ser destinada uma refinaria de petróleo. Aquela briga atrás de recursos nada mais é do que uma luta dos estados para receber incentivos, dinheiro, recursos públicos federais, para poder conter a massa violenta de desemprego, que principalmente tem sido provocada pelo Plano Real. E se a gente vê hoje o que está acontecendo com o país, inclusive o jornal de hoje, o Jornal de Brasília, diz que o êxito do Plano Real, quem paga é o Tesouro, ou seja, quem paga o Tesouro? Se o Tesouro paga esse êxito do Plano Real, essa falsa estabilidade, que ataca principalmente os serviços públicos, é o povo brasileiro e a nação brasileira que está sendo saqueada. Só aqui, segundo os dados dos jornais, são 53 bilhões de reais de sangria dos cofres públicos para manter essa falsa estabilização econômica e monetária chamada Plano Real e, consequentemente, os estados e municípios terão que fazer os seus ajustes e esses ajustes vai impor demissão dos servidores públicos federais. A questão da estabilidade do emprego, a questão da reforma administrativa, não se trata aqui do aspecto legal. O aspecto legal é o que menos deveremos discutir. O que deve ser discutido aqui, na verdade, companheiros e senhores parlamentares, é o que vai ser desse país após Fernando Henrique Cardoso implantar essas suas medidas. Notadamente, o reflexo virá dessa reforma atingirá o Distrito Federal. E o Distrito Federal, segundo dados também da Secretaria de Estado do Trabalho, publicou ontem que 209.400 trabalhadores estão empregados no serviço público de Brasília. 209.400 trabalhadores, dos quais 157.000 são trabalhadores estatutários. E, com certeza, essa reforma fiscal e essa reforma administrativa,
ela vai atingir considerável parte desses companheiros trabalhadores aqui do DF, uma cidade que já vem marcada pelo crime cometido pelo corrupto Collor de Mello, que atacou a cidade, demitindo milhares de trabalhadores, e que agora se vê às voltas com o plano de Fernando Henrique Cardoso. Então, eu acho que deveríamos nos preocupar, principalmente os parlamentares de Brasília, deveria ter essa preocupação, e principalmente esta casa, onde vai residir aqui boa parte das lamúrias, das lamentações e também da luta dos trabalhadores do DF. Eu acho que nós não podemos aceitar esta reforma administrativa, pseudo-reforma administrativa, ou reforma do Estado, pois nela não tem nada do que a gente possa sustentar para defender Brasília, para defender a nação brasileira que está sendo saqueada. O conjunto de trabalhadores aqui no Serviço Público Federal ainda é muito pequeno. O Brasil, dos 22 países que integram a OCDE, Organização Comercial de Desenvolvimento Econômico, dos 22 países, se faz um comparativo com o Brasil, né, nós temos hoje 7,5 milhões de servidores públicos. 1 milhão na área federal, 6,5 milhões entre estados e municípios. Esse conjunto de trabalhadores, pelo tamanho do país, proporcionalmente à população economicamente ativa, esse conjunto é muito pequeno. Se você pega esses dados dos 22 países que integram a OCDE, somente 3 países possuem menos servidores do que o Brasil: o Japão, a Suíça e a Finlândia. Os demais países que integram esse bloco possuem muito mais servidores públicos, porque eles entendem que serviço público hoje, é, acima de tudo, o desenvolvimento. E nós não podemos abrir mão hoje do funcionamento dos serviços públicos. É de fundamental importância para um país como o nosso ter em mente que nós só poderemos atacar as principais endemias e problemas na área de saúde, também na área social, se você tiver um serviço público forte, um serviço público democrático, um serviço público dinâmico, onde os servidores, o principal agente e representante do Estado nesse processo, seja valorizado. Bom, essa crise toda porque passa o serviço público não é uma culpa do servidor público. Nós poderemos falar aqui outras vezes, e aí deixo aqui um convite a esta casa para que possa refletir, inclusive fazer seminários mais abertos, com mais espaço, para que possa chamar as entidades que estão atuando no movimento sindical, a própria Central Única dos Trabalhadores, poder trazer para cá dados importantes a respeito da máquina pública, tanto federal como estadual. Eu acho que é de fundamental importância que saiamos todos daqui capazes para agir nesse processo. Não podemos deixar que se saqueie o Brasil, que se destrua a nação, em nome de uma política econômica que não visa atender às reivindicações do povo. Por fim, a Central Única dos Trabalhadores, aqui no DF, dando continuidade à luta, realizamos agora, no dia 25, uma grande atividade, onde trouxemos caravaneiros do Brasil inteiro, para defender as suas reivindicações no campo do Serviço Público Federal, estadual e municipal. Ela quer dar continuidade a essa luta e quer convidar também esta casa para se fazer presente dos demais desdobramentos que iremos encaminhar daqui para frente. O primeiro deles já deixei aqui com o excelentíssimo senhor presidente da casa, deputado Geraldo Magela, uma convocatória onde a Central está convocando a população de Brasília para discutir os rumos do movimento do serviço público aqui em Brasília, concomitante também com as forças políticas que interagem no Brasil inteiro, que estão querendo defender o serviço público e a nação brasileira. E essa atividade vai se dar no dia 11 próximo agora, de novembro, uma atividade lá na Associação Comercial do DF, no seu auditório. A gente espera contar com todo o povo de Brasília, todos os trabalhadores, seus representantes que queiram estar presentes, e notadamente dessa casa reforça aqui o convite, para que possamos traçar juntos um plano de luta, de unir o povo de Brasília, unir o povo do Distrito Federal, em defesa de mais verbas para o serviço público, em defesa de Brasília, em defesa de todos os trabalhadores que estão na luta hoje contra esses planos, que a gente sabe que são planos nefastos, que querem destruir a nação brasileira. Muito obrigado, senhor presidente. 。
Tenho a honra, neste momento, de passar a presidência ao excelentíssimo senhor deputado Cafu, que foi o autor do requerimento, e, na ausência de qualquer outro membro da mesa diretora, eu passo a presidência ao deputado Cafu. Eu passo a palavra agora ao deputado Luiz Estevão. Excelentíssimo senhor deputado, nobre presidente desta sessão, deputado Antônio Cafu, ilustríssimo senhor presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Federais, Cláudio Santana, ilustríssimo senhor presidente do Sindicato dos Servidores Públicos do DF, Cícero Rola, ilustríssimo senhor presidente do Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo do Tribunal de Contas do DF, Gustavo Lago, senhoras e senhores deputados presentes, meus caros servidores presentes a esta sessão. Eu quero parabenizar o deputado Cafu pelo senso de oportunidade ao convocar para a data de hoje esta sessão. Porque ela nos oferece a possibilidade de, aproveitando a presença de 3 presidentes dos mais representativos sindicatos de trabalhadores do Distrito Federal, colocar algumas questões que eu tenho certeza que todos nós precisamos, sobre as quais todos nós precisamos nos irmanar na defesa dos interesses dos servidores públicos. A primeira questão é a questão de um projeto de lei que está para ser ou foi encaminhado nos últimos dias pelo governador do Distrito Federal a esta Câmara Legislativa, que fixa um teto de remuneração para os servidores públicos civis no âmbito dos poderes do Distrito Federal, estabelece critérios de remuneração e dá outras providências. O que é esse projeto? Esse projeto é o tão anunciado projeto com o qual o governo pretende ou pretendia coibir o que ele mesmo denominou e alcunhou de forma desrespeitosa de marajás no serviço público do Distrito Federal. E por que nós temos que prestar muita atenção nesse projeto? Porque embutido atrás dessa falácia, atrás desse disfarce de combater privilégios, na verdade o que o projeto faz é preservar os privilégios daqueles que não têm direito a nenhuma vantagem e pretender cortar direitos adquiridos de pessoas que, ao longo de muitos anos de trabalho, fizeram jus a perceber aquilo que percebem. Por que eu digo isso? Porque no projeto apresentado pelo governo, pasmem, senhores diretores de sindicatos, os secretários de Estado, que a maior parte das vezes não são de carreira, eles têm o direito de acumular 2 salários, embora tendo apenas um emprego. O que, na minha opinião, configura um flagrante caso de imoralidade com o dinheiro público, já que é muito justo que as pessoas percebam o salário justo pelo trabalho que desempenham, mas é absolutamente imoral que recebam 2 salários de 2 empregos diferentes, quando, na verdade, recebem apenas quando, na verdade, trabalham em apenas um emprego. Lamentavelmente, o projeto encaminhado pelo Executivo não acaba com esse privilégio, não acaba com essa regalia. Agora, pretende, de forma absolutamente diferenciada, cortar os direitos adquiridos de servidores que, ao longo dos anos, acumularam através de percepções previstas em lei. Quer dizer, ninguém está recebendo nada ilegalmente. A lei previa e, portanto, isso que o governo denomina de privilégio, ele quer cortar. Mas o direito da elite do funcionalismo, no caso dele, ou da máquina administrativa do governo, que são os secretários, ele não pretende cortar a regalia de ter 2 salários, tendo apenas um emprego. A segunda questão é quando o Poder Executivo exorbita das suas atribuições legais ao pretender legislar sobre os salários do Tribunal de Contas do Distrito Federal e da Câmara Legislativa. E é preciso que se diga que ele não tem poderes legais para exorbitar da capacidade de fixar apenas os salários ou as vantagens do Poder Executivo. A terceira questão, igualmente grave, mas que consegue ser mais grave do que essas duas, e que atinge um universo
de cerca de 10 mil servidores do governo do Distrito Federal é aquela que pretende, em seu artigo 7º, de forma muito disfarçada, de forma muito sibilina, de forma muito tênue, né, para ver, quem sabe, se passava desapercebido, que pretende que, a partir de agora, haja desvinculação dos cargos comissionados do GDF do salário dos secretários de governo e, por consequência, dos deputados distritais. Ora, com isso, o que o governo que diz que tem um profundo respeito pelo funcionário público, o que o governo que diz que faz do funcionário público a razão, uma das razões maiores da sua luta política, o que ele pretende fazer? Simplesmente bater de frente, entrar em choque, agredir aquela que foi uma das grandes bandeiras do movimento sindical que os senhores representam, que foi justamente a garantia da automaticidade de reajustes, considerando a reposição da inflação. Quem é que não se lembra de que essa luta nos períodos inflacionários chegou a se abrigar por um reajuste, primeiro era anual, depois semestral, depois bimensal, depois mensal, chegou-se até a falar em reajuste mensal e até semanal ou quinzenal de salários, em função dos números extravagantes da inflação brasileira. E o que é que nós vemos agora? Que o governo que politicamente diz representar, diz ser o aliado desses sindicatos, e que diz representar os servidores do Distrito Federal e de todo o país, esse governo pretende justamente esquecer toda essa bandeira de luta do movimento sindical e, através de um projeto de lei encaminhado à Câmara Legislativa, introduzir um pequeno artigo, com o qual ele acaba com o direito do reajuste automático de salário dos servidores comissionados do Distrito Federal. Eu tenho muita confiança que esta Câmara Legislativa não deixará essa agressão ao direito do funcionalismo passar, até porque é preciso que se diga que já houve tentativas anteriores neste plenário de adotar igual medida, que foram rechaçadas por deputados que até hoje estão aqui presentes. Esses deputados, na época, eram oposição, hoje são governo. Eu, como não tive o privilégio de ser deputado e faço deste mandato o primeiro mandato da minha vida pública e da minha vida parlamentar, quero anunciar aqui meu primeiro e único posicionamento sobre esse assunto. Votarei contra o artigo 7º dessa lei, que pretende acabar com o direito que os servidores comissionados em cargos, os servidores em cargos em comissão e cargos de chefia do governo do Distrito Federal percam o direito histórico que sempre tiveram, o de ter suas verbas proporcionais ao salário dos secretários e dos deputados distritais. Porque entendo que isso é uma agressão a tudo aquilo que foi defendido pelo movimento sindical ao longo dos anos e que, além disso, é uma agressão ao direito adquirido desses servidores. Aproveito a oportunidade, novamente, para ratificar meus cumprimentos ao deputado Cafu, porque nos deu a extraordinária oportunidade de ratificar o nosso posicionamento a respeito das questões do funcionalismo público e de mostrar os absurdos contidos no projeto de lei encaminhado pelo Executivo. Aproveito aqui, para finalizar, nobre deputado, para fazer um apelo. Eu tenho acompanhado muito de perto essa questão da Codeplan e tenho uma enorme preocupação com o destino que vem sendo dado à Codeplan. Todos nós sabemos que uma empresa com o perfil da Codeplan é uma empresa cujo patrimônio não está nos seus prédios, não está nos seus equipamentos que ficam obsoletos com uma velocidade muito grande. Uma empresa como a Codeplan, todo o patrimônio que ela tem está na excelência dos seus quadros. E não custa lembrar que hoje a maior empresa de informática no mundo não é uma empresa industrial, é uma empresa que justamente tem na criatividade, nos cérebros e na tecnologia de criação de serviços o seu maior patrimônio. Qual é o valor efetivamente patrimonial, em termos de patrimônio imobiliário, da Microsoft? Praticamente insignificante. Por que ela é uma das maiores, hoje talvez a maior empresa do mundo? Justamente porque ela tem um patrimônio que não era tangível pelos antigos esquemas de avaliação, mas que hoje é plenamente perceptível, que é a excelência da sua capacidade de produzir tecnologia de serviço. Portanto, acredito que todos nós do Distrito Federal temos que ter um compromisso pela preservação da Codeplan. E o que o atual governo vem fazendo em termos de preservação da Codeplan não é aquilo que eu sempre vi o movimento sindical no Distrito Federal defender ao longo dos anos. Quer dizer, pressionar a empresa para que ela caminhe para a sua extinção realmente não é aquilo que nós esperamos de um governo que se diz defensor do funcionalismo público. Muito obrigado. Eu passo a palavra ao deputado Renato Rainha.
Excelentíssimo senhor líder do Partido dos Trabalhadores nesta casa e autor do requerimento número 403 de 95, e nesse ato, presidente da sessão, nobre deputado Cafu, ilustríssimo senhor presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Federais, Sindicep, senhor Cláudio Santana, ilustríssimo senhor presidente do Sindicato dos Servidores Públicos do Distrito Federal, Sindicer, nosso amigo Cícero Rola, ilustríssimo senhor presidente do Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo e do Tribunal de Contas do DF, sindical, Gustavo Lago. Os servidores públicos, eles não têm motivo para nenhuma comemoração, infelizmente. O que nós estamos vendo, tanto a nível local, como a nível do Distrito Federal, dos estados e dos municípios, é que os servidores públicos estão com salários irrisórios, que não conseguem, com esses salários, sustentar as suas famílias com condições de dignidade, não possuem condições de trabalhos decentes e, além disso, o que é pior, foram escolhidos, foram eleitos na reforma administrativa como grande vilão da história, de forma injusta, imoral e indecente. Veja o que estão querendo fazer com os nossos servidores públicos. Estão querendo colocar nele a pecha de que são eles os responsáveis maiores pelo caos que se encontra o Estado. Quando, na verdade, os responsáveis maiores são aquelas pessoas que, durante o tempo todo, tiveram o poder na mão e levaram o Estado para o caos. Ao definirem prioridades, não definiram prioridades em razão das necessidades da população, em razão das necessidades do Estado. Definiram prioridades pessoais e ali aplicaram o recurso público. Isso é que nós não podemos permitir. Esses é que são os verdadeiros vilões da história. Vejam bem o que tem acontecido com essa questão da quebra de estabilidade. O que se quer com isso? Quer-se o poder, nobre Cícero Rola, de se mandar embora aqueles funcionários públicos que ingressaram no serviço público por concurso, sob o falso argumento que vão enxugar a máquina pública. Mas depois de mandarem embora os servidores concursados, Gustavo, eles vão fazer, sabe o quê? Eles vão começar a colocar no serviço público os apadrinhados. Vão começar a colocar o serviço público aquelas pessoas ligadas a essas pessoas por questões políticas. Isso é que querem fazer. É a capacidade de desmontar o serviço público para fazer do serviço público um quintal da sua casa, para fazer do servidor público uma pessoa que vai dizer sim, senhor, sempre. E o senhor presidente da República deu o exemplo disso alguns dias atrás. Ele deu o exemplo de que está exercitando a política do é dano que se recebe. Ele tirou a sua caneta e disse o seguinte: olha, a caneta que nomeia é a mesma caneta que demite. O que é que ele quis dizer isso? Ele quis dizer aos políticos fisiologistas que, se não votasse com ele na reforma administrativa, aqueles cargos de ministro, de secretário, os cargos do segundo, do terceiro escalão, que essas pessoas nomearam, seriam todos mandados embora. E foi assim, no exercício da política do é dano que se recebe, que o senhor presidente da República fez passar na Comissão de Constituição e Justiça, num ato de extrema vergonha para essa nação, o projeto que admite que a estabilidade do servidor público seja avaliada em plenário, seja avaliada para discussão e votação no Congresso Nacional. E, infelizmente, o que nós estamos percebendo é que eles vão conseguir quebrar a estabilidade do servidor com esse jogo sujo, com essa moeda imunda que eles estão utilizando. Agora, veja os senhores, o que é pior. Exatamente essas pessoas que estão querendo quebrar a estabilidade do servidor público. Semana passada estavam defendendo a volta do Geton. Semana passada estava defendendo a volta desse privilégio porco e imundo, para que poucos ganhem aumento de salário e a grande maioria fique percebendo o salário de fome. O que eu quero ver é lá no Congresso Nacional, um deputado federal e um senador defender o que nós já defendemos aqui. É que os deputados federais, os senadores, presidente da República, ministros, governadores, prefeitos, vereadores, têm aumento sim, mas na mesma proporção exata do que tiver os servidores públicos, seja da alçada municipal, estadual, distrital ou federal.
Essa é uma proposta de moralização. Essa é uma proposta decente. E não querer quebrar a estabilidade do servidor para fazer do serviço público um quintal da tua casa, mandar embora servidores concursados, colocar apadrinhados nos locais desses servidores, criar jetons para que poucos percebam salários enormes, enquanto a grande maioria não tem uma política salarial, não tem uma política de cargos e salários decentes. Além da estabilidade, investem essas pessoas quanto a outros direitos adquiridos, como é o caso da aposentadoria. Querem até criar uma tal de regra de 95, onde você vai ter que somar a sua idade e o tempo de serviço, e se der 95, a pessoa pode aposentar. Como se essas pessoas achassem que o servidor público e que o brasileiro, de uma forma geral, pudesse viver 150, 160, 200 anos de idade. Porque, desta forma, será a exceção aquele que conseguir se aposentar com vida. Nós vamos poder contar na mão. E aquela mão que o senhor presidente da República mostrou com as 5 mentiras que ele não está exercitando nenhuma. Ali ele vai poder contar os servidores que vão se aposentar. E o que é pior? Com discurso de moralidade, o senhor presidente nomeia para ser secretária particular dele, sabe quem, nobre presidente? A sua filha. Não é a sua filha, nobre presidente, mas a filha do presidente da República. A filha do presidente da República, inclusive passando por cima de uma lei que proíbe isto. Que discurso de moralidade é esse? O que nós precisamos é lutar para melhorar o salário do servidor público. E nós temos que fazer um nivelamento por cima, não é por baixo. Nós temos que lutar para manter a estabilidade, porque a estabilidade, sim, vai dar a seriedade que o serviço público merece, vai dar o respeito que o serviço público merece, porque o servidor estável, ele vai desempenhar a sua função dentro do que lhe determina a lei, doa quem doer, doa quem doer. Imagine um servidor da área policial ou da área de fiscalização exercendo o seu mistério contra determinada pessoa que detenha um poder político ou econômico muito grande. O que ia acontecer com esse servidor? Ia ser mandado embora. Imagina um servidor que recebe uma ordem do superior, uma ordem ilegal, e ele deixa de cumprir essa ordem ilegal, essa ordem injusta. O que vai acontecer com esse servidor? Ele vai ser mandado embora, porque esse servidor não tem estabilidade para que lhe dê garantia do exercício da sua função dentro dos ditames legais. Nós não podemos permitir isso. Isso é a falência do serviço público. É a falência do serviço público. A gente espera que tanto na área federal como na área local isso não ocorra. Por isso eu apresentei aqui, semana passada, nessa casa, 4 moções. As moções foram aprovadas e são moções de repúdio às atitudes do presidente da República, a atitude do ministro Bresser Pereira, a atitude do governador do DF, que se manifestou na imprensa favorável à quebra da estabilidade, e, inclusive, no Correio da Paraíba, publicou uma matéria de direito ao privilégio, super contraditória, que tem hora que ele defende a estabilidade, tem hora que ele bate na estabilidade, e, no final, ele não se posiciona levantando uma dúvida. Diz o governador: o que está em jogo na disputa sobre a estabilidade não deve ser o fato de estar ou não garantida na Constituição, mas se, diante da evolução social, representa um privilégio ou um direito legítimo, se faz o serviço público melhor e mais comprometido com o povo. É lógico que é um direito, não é um privilégio. É isso que a gente queria ver o governo popular democrático defendendo. É lógico que melhora o serviço público, porque a falsa argumentação de que o servidor estável não pode ser mandado embora não resiste à primeira argumentação em contrário. Basta que o servidor seja incompetente, basta que o servidor não cumpra suas obrigações. Se o servidor for corrupto, existem instrumentos legais para que ele seja mandado embora, sim, senhor. O que está acontecendo é que as pessoas não aplicam essa lei. O que é necessário é chamar as pessoas que estão no cargo de chefia e de direção à responsabilidade, porque o servidor incompetente, o corrupto, que não cumpre as suas obrigações, podem ser mandados embora. Agora, o que a gente não quer é que o servidor competente, sério, que se dedica, seja mandado embora por questões políticas. Aí nós não podemos permitir, sob pena da falência definitiva desse país. Muito obrigado, senhores parlamentares.
nobres representantes sindicais aqui presentes. Foi um prazer estar presente a essa sessão e não poderia, de forma nenhuma, deixar novamente de subir a essa tribuna para afirmar a nossa posição em favor da valorização do servidor público e do serviço público desse país. Muito obrigado. Passou a palavra ao deputado Miquel Paz. Senhor presidente desta comissão, senhores presidentes de sindicatos, senhores sindicalistas, senhores deputados, plenária, galeria aqui presente, a gente tem, com certeza, eu acho que o deputado Rainha foi muito feliz em toda a explanação, porque deixou muito claro a nossa preocupação com a questão do servidor público. Hoje a gente percebe, e alguns exemplos, né, foram dados imediatos, né, mais rápido do que o que se imaginava. Quer dizer, o presidente sequer teve o cuidado de esperar um pouquinho para esfriar a discussão, quer dizer, já mostrou o que significaria, na prática, o término da estabilidade do servidor público. É exatamente isso que se quer. É adequar a máquina administrativa aos interesses particulares e não aos interesses da nação. É fazer com que a máquina administrativa esteja à mercê da truculência, à mercê do jogo de interesse, à mercê do jogo político, à mercê do jogo do poder econômico. E é isso que a gente tem que deixar muito claro, que nós, enquanto partido, enquanto PCdoB, somos categoricamente contrários. E, durante todo esse processo, a bancada a nível federal do PCdoB trabalhou dioturnamente, na tentativa até de causar alguns transtornos no processo de julgamento, né, da proposta apresentada pelo governo federal, inclusive na tentativa de minar esse processo. Mas valeu mais a jogatina, valeu mais a caneta, né? Valeu muito mais a caneta que exonera. Essa caneta teve muito mais poder do que qualquer poder de diálogo, de conversação, e de fazer com que a sociedade, inclusive, abrisse os olhos para isso. Agora, a gente tem que chamar também a responsabilidade do coletivo. Nós temos que chamar também a responsabilidade dos nossos cidadãos, que, às vezes, se omitem de participar de forma mais eficaz da discussão, às vezes se omitem de participar, de estarem nas ruas, de estarem discutindo e de estarem brigando por esse direito, que, na realidade, não é um direito do servidor. Isso é importante ficar muito claro, que esse não é um direito do servidor, é um direito da sociedade. É a sociedade que tem esse direito, porque, a partir da estabilidade do servidor, a sociedade poderá cobrar um serviço mais eficiente. Porque, se ela permitir que essa estabilidade se perca e que ela seja um direito do patrão momentâneo, do patrão daquele momento, daqueles 4 anos, ou daquele período que ele for administrador, a sociedade estará perdendo, com certeza, a rédea da administração pública. Com certeza ela vai estar à mercê e vai estar muito mais facilmente sujeita à manutenção daquilo que ela não acredita. Então, acredito eu que a sociedade se omitiu um pouco dessa discussão. Ela não se preocupou com o tamanho do buraco que a gente está criando no Brasil com isso. E, anteriormente, a gente dizia de outras atitudes que esse governo vem tomando, como a questão, recentemente, das telecomunicações, a questão do petróleo. Quer dizer, a sociedade tem um pouco caído no discurso da modernidade e está muito preocupada com essa coisa de, queremos ser modernos. Mas que modernidade é essa que você passa a não ter direito de produção? Que modernidade é essa que você não tem mais o direito de gritar contra os destinos que está sendo traçado e que você não concorda, porque a máquina vai estar ali na mão de alguém? Que modernidade é essa que a gente tem o que há de mais moderno tecnologicamente no Brasil, mas nós não produzimos praticamente um parafuso para nada do que há de novo, que há de moderno nesse Brasil? Então, essa modernidade é realmente extremamente complexa. Acreditamos, sim, que algumas pessoas poderiam não se omitir da discussão, mas, às vezes, acabam fazendo coro, e a gente hoje tem que ser muito honesto. Aqueles que defendem a permanência da estabilidade, hoje não têm o poder de articulação para discutir uma estabilidade mais coerente, para discutir uma estabilidade mais forte, com mais energia. E talvez, em alguns momentos, estrategicamente, é preferível você não estar nesse processo de discussão, porque você vai estar fazendo coro para uma coisa que é muito maior e muito mais avalaçadora. Mas a gente entende, sim, há problemas no processo? Só que talvez não seja a hora da gente levantar essa discussão. Porque o dragão que quer devorar a estrutura brasileira, ele está muito, muito voraz. A fome dele é muito grande. E as labaredas que eles soltam são assim, extremamente destrutivas e causam muito medo nas pessoas. E a gente tem medo de ter medo. No fundo, a gente tem muito medo.
E é preciso que a gente reflita sobre isso e achar mecanismos, inclusive, de chamar a sociedade organizada, associações de moradores, associação de professores, sindicatos, todas as entidades e a população, do modo geral, ela precisa ser conclamada para essa discussão emergencialmente. Porque mais do que o servidor público ali, registrado, com contrato na carteira, mais do que o servidor público, quem vai estar perdendo é a sociedade. E ela precisa estar em estado de alerta, com certeza. Por isso, é extremamente oportuna esse momento, essa sessão é extremamente oportuna, para, quem sabe, a gente achar mecanismos de trazer a sociedade para essa discussão antes que seja muito tarde. Passa a palavra à deputada Lúcia Carvalho. Companheiro Cafu, presidente dessa sessão, e também o autor do requerimento que nos oportunizou nesse momento a discutir sobre a situação do servidor público, ilustríssimo senhor presidente Cláudio Santana, do Sindicato dos Servidores Públicos Federais, nosso amigo de muitas lutas, ilustríssimo senhor presidente do Sindicato dos Servidores Públicos do Distrito Federal, companheiro Cícero Rola, ilustríssimo senhor presidente do Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo do Tribunal de Contas do Distrito Federal e da Câmara Legislativa, Gustavo Lago, meu companheiro, inclusive, de rodada de negociação. Eu gostaria de dizer que nós, hoje, enquanto governo, não podemos, de maneira alguma, perder o referencial da construção de cada um de nós. A bancada aqui, ela basicamente, tem origem de sindicatos. Eu sou do Sindicato dos Professores, a Maninha dos Médicos, o Cláudio dos Policiais Civis, o companheiro Magela, deputado Zé Ramalho, dos bancários, João de Deus, da Polícia Militar, Marco Lima. Quer dizer, toda a bancada de sustentação do governo nessa casa tem ligações com a luta dos trabalhadores. E existem princípios que nós defendemos que, de forma alguma, podem ser deixados de serem registrados aqui. Eu queria dizer que o projeto que o governo apresentou, que tem o teto e também corta algumas, digamos assim, vantagens que os servidores tinham e vinham recebendo a partir de ficarem com funções gratificadas por 5 anos e incorporarem esses valores aos seus salários, é uma discussão que eu acho que a gente tem que levar. Não existe mais essa legislação dos quintos na área federal, existe a dos décimos. E nós precisamos discutir se o Distrito Federal acompanha essa legislação federal, se nós devemos acabar com isso, o servidor apenas ganhar durante o período que ele exercer a função gratificada, e não isso aos poucos ir se incorporando, porque acaba sendo, de fato, uma luta você querer ser cargo comissionado, você vai fazer absolutamente tudo e deixa de se valorizar aquele que não é comissionado. Então, eu tenho a avaliação de que é melhor pagar melhor o servidor do que criar muitas comissões e funções e que essas sejam incorporadas. Eu acho que isso se gasta um dinheiro com o serviço público que acaba criando privilegiados, infelizmente, a cada governo que se sucede. Outro princípio que eu defendo é o quadro de carreira, ou seja, é preciso que a maioria dos cargos comissionados sejam cargos da carreira. Eu acho que essa é a maior luta, Cláudio. Essa é a maior luta, Gustavo. Essa é a maior luta, Cícero. E tenham aqui os deputados do governo como aliados nessa discussão de um novo plano de carreira no Distrito Federal que possa dar essa característica. Porque o nosso governo passa, outros virão. E nós precisamos assegurar que o serviço público seja prestado ao público e pelos melhores profissionais e a valorização desses profissionais. E a melhor valorização é que esses servidores, a cada trabalho que realizar no serviço público, a cada ano de trabalho efetivo, de formação e de trabalhos realizados que mereçam destaque, sejam recolocados em patamares maiores e que possam ser levados, até mesmo por uma discussão interna com os servidores, a cargos de chefia, e não pela vontade daqueles que se sucedem através do voto, que, mesmo sendo um processo democrático, não é democrático as substituições dos cargos comissionados. Então, eu proponho que a gente discuta isso. Também quero dizer aqui, reafirmar e deixar registrado, acho que é um momento ímpar. Eu sou pela opção do servidor público em escolher a sua jornada, de 6 ou 8 horas. É claro que tem que ser discutido cada um dos segmentos, cada um dos setores em que você não tem apenas como base o desejo do servidor, mas, se é possível, realizar um trabalho
igual em 6 horas, por que isso não é opcional ao servidor? Eu já deixei isso muito claro enquanto fui primeira secretária nessa casa, defendi isso à revelia de outros colegas que eram então do governo. Hoje também eu divirjo de posições de companheiros que são do governo em relação a isso e fico satisfeita que o meu governo, em algumas áreas, como a Fundação Cultural e a de Saúde, já propõe a opção pelas 6 e 8 horas. Eu acho que nós temos que caminhar para essa possibilidade. Quero dizer que é importante registrar que, na Alemanha, os servidores têm quase 60 dias de férias, que os servidores lá já alcançaram a jornada de 36 horas de trabalho, que os servidores lá, as mães, têm direito a até 3 anos de licença gestante, e que nós, servidores públicos, as pequenas conquistas são vistas como mordomias quando é tida para o conjunto de todos os servidores públicos. Acho que a gente tem que acabar com isso, fazer uma avaliação dos direitos que os trabalhadores têm no mundo inteiro e perceber que os nossos são pequenos. E a questão da estabilidade? Meu posicionamento é o mesmo do companheiro Rainha. Nós temos hoje instrumentos que são capazes de detectar quais são os funcionários que têm agido de forma errada, abre-se comissão de sindicância contra esse servidor, ele tem pleno direito de defesa e ele é afastado caso se configure realmente que ele tenha sido relapso ou que tenha agredido de alguma maneira qualquer regra que o servidor público tem. Portanto, eu não concordo de forma alguma que reforma de Estado se comece pela quebra da estabilidade, até porque eu acho que se inverte a discussão. Se nós queremos um Estado de qualidade, não é demitindo o servidor, é o capacitando, é redimensionando o Estado, colocando os servidores nas atividades fim e os retirando das atividades meio que hoje são tão, digamos assim, grandes dentro do serviço público. Acho que retirar o servidor da burocracia e colocá-lo realmente a serviço do público. Eu quero encerrar meu pronunciamento aqui, lendo uma mensagem aos servidores públicos do companheiro Cristóvão sobre a estabilidade, que eu acho que a gente põe um ponto final nessa discussão de qual é o seu posicionamento. Ele, inclusive, solicita a mim que divulgue essa mensagem e que registre. Eu aproveito esta sessão para fazer a leitura. Mensagem aos servidores públicos, entregue no dia 25/10. Nas últimas semanas, a imprensa tem procurado mostrar que o governo do Distrito Federal defende reformas que teriam por finalidade privatizar o Estado e demitir servidores. Estes 10 meses de governo mostram exatamente o contrário. No Distrito Federal, os trabalhadores foram respeitados, as estatais estão sendo recuperadas e o Estado mudou suas prioridades. Pessoalmente, continuo defendendo as mesmas posições de antes de assumir o governo. O Estado atual, montado pela ditadura, apropriado pela elite, está descomprometido com o povo. Ele precisa ser profundamente alterado. Um Estado eficiente e moderno é aquele que garante os direitos dos trabalhadores, tem política de inclusão para os setores excluídos e, sobretudo, esteja sob o controle da cidadania. É nesse sentido que a estabilidade do servidor deve ser defendida como tenho feito em conversas, em palestras e artigos de jornais. A estabilidade, mais do que um direito do servidor, é um direito da população em ter serviços públicos de qualidade e eficientes, independente da vontade de governantes transitórios. Mas a estabilidade, para mim, deve ser sob o controle direto da população. O servidor deve ser sempre um servidor do público. A estabilidade, nesse sentido, é mais do que um direito, é um instrumento de transformação do serviço e do servidor público. É isso que precisamos e é essa a nossa luta. Cristóvão Buarque, governador do Distrito Federal. Esse texto foi distribuído a todos os servidores na semana passada e faço registro nesta sessão. Eu acho que é importante registrar que os jornais que veiculam e que defendem o fim da estabilidade jamais trariam, digamos assim, uma matéria fiel em relação à posição do governador. Até porque todo aquele que coloca que quer estabilidade, mas que nós temos que reforçar os mecanismos de avaliação, sofrem a possibilidade desses jornais fazerem deturpação. Por tudo isso é que, neste momento propício, eu faço o registro das minhas posições e do governo que aqui represento nesta casa. Muito obrigada. Deputado Marcos Arruda.
Excelentíssimo senhor líder do Partido dos Trabalhadores nesta casa e autor do requerimento número 403/95, que solicitou a realização desta comissão geral, deputado Cafu, neste ato, presidindo esta sessão. Ilustríssimo senhor presidente do Sindicato de Servidores Públicos Federais, SINDCEP, meu amigo Cláudio Santana. Ilustríssimo senhor presidente do Sindicato de Servidores Públicos do Distrito Federal, SINDCER, esse bravo companheiro Cícero Rola. Ilustríssimo senhor presidente do Sindicato de Servidores do Poder Legislativo e do Tribunal de Contas do Distrito Federal, sindical, Gustavo Lago, que vem defendendo com bastante bravura os direitos dos servidores. Senhoras, senhores deputados distritais, servidores desta Câmara Legislativa. O objetivo de todo partido político, se você analisar o programa de cada partido político, não difere muito. Menos fome, mais educação, mais saúde, mais emprego. O que difere é exatamente a estratégia. E nisso aí, eu passei por uma experiência há anos atrás, quando eu era presidente da Associação de Servidores do GEIPOT. O GEIPOT é uma empresa cujo regime é CLT, lá não existe estabilidade. Mas um presidente da República da época, querendo dar satisfação, resolveu extinguir 3 empresas públicas, cujo orçamento representava o mínimo possível. Era a famosa economia de palito, mas tinha que dar satisfação, extinguindo empresas, demitindo servidores. E, na época, eu discordava da estratégia de algumas lideranças do Partido dos Trabalhadores que achavam que deviam radicalizar o discurso. Porque a radicalização do discurso iria provocar, sim, demissões, extinções. E, na época, até outras pessoas me aconselharam eu radicalizar o discurso, porque eu seria eleito na base de demissões, de extinções, ir para a televisão fazer discurso inflamado. Ou seja, quanto pior, melhor. E eu me recusei naquela época. Eu preferi não ser eleito em 1990, mas ter a honra de ter sido o líder do movimento que salvou 1.700 empregos naquela época. Exatamente por discordar dessa estratégia. E quanto pior, melhor. E hoje eu lamento essa confusão aqui no noticiário. Entendeu? Problema de Marajás que me assusta. Eu era garoto quando o Jânio Quadros ia acabar com os Marajás desta república. E esse filme se repetiu na época do presidente Fernando Collor, que subiu nas pesquisas porque ia acabar com os Marajás. Como se era o mote, porque isso impressiona, acabar com os Marajás. E hoje nós vemos o líder do PT, uma das maiores lideranças admiradas deste país, deputado genuíno, considerada a reserva moral do Partido dos Trabalhadores, defendendo, acusando os Marajás, o mesmo discurso de Jânio de Collor, e defendendo a quebra da estabilidade. E aqui ainda diz que os 2 governadores, os únicos governadores que o Partido dos Trabalhadores conseguiram eleger, declarações do jornal, que eu respeito muito a imprensa, Jornal de Brasília, do dia 28 de outubro. Os 2 governadores do Partido dos Trabalhadores
defendendo a quebra da estabilidade. Junto com o Genuíno, que agora o mote é acabar com os marajás. Acabar com os marajás. Aí eu me lembro da economia de palito da época do Geipod. Mas graças a Deus, naquela